Ele foi o representante do Brasil na Exposição Universal de 1904 em St. Louis, Estados Unidos. Saiu como vencedor do concurso de arquitetura, se destacando por sua beleza, dentre outros. Desmontado, ele foi reedificado na novíssima Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Ficava próximo a outras belas edificações como o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Escola Nacional de Belas Artes, atual Museu de Belas Artes e o Superior Tribunal Federal. Serviu inicialmente como Palácio de Eventos, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Com a inauguração da nova capital federal em Brasília, ele perdeu suas funções, até ser demolido nos anos 70. Hoje, falaremos dele, o Palácio Monroe. Foi projetado para ser o pavilhão do Brasil na Exposição Universal de 1904, ocorrida em St. Louis, nos Estados Unidos da América. Conforme especificado pela cláusula primeira do aviso número 148 de 3 de julho de 1903, abre aspas, na construção do pavilhão se terá em vista aproveitar toda a estrutura, de modo a poder se reconstruí-lo nesta capital. Desse modo, o arquiteto e engenheiro militar, Coronel Francisco Marcelino de Souza Aguiar, concebeu uma estrutura metálica capaz de ser totalmente desmontada, erguendo-a, como previsto, em St. Louis. A imprensa norte-americana não poupou elogios à estrutura, destacando-a pela sua beleza, harmonia de linhas e qualidade do espaço. Pela sua beleza e riqueza em detalhes, o pavilhão conquistou o principal prêmio arquitetônico da exposição. Apesar da ideia original prever o completo desmonte, transporte e reconstrução do pavilhão no Rio de Janeiro, isto não aconteceu de fato devido a atrasos no governo brasileiro na execução do projeto. Ainda que baseado no projeto arquitetônico original, o pavilhão montado em St. Louis era feito de madeira e cal, sobre uma estrutura de ferro, e apenas a cúpula e a estrutura que sustentava o pavilhão foram trazidas para o Brasil. Sendo assim, todas as peças de gesso, alvenaria, vitrais e acabamentos foram feitos aqui no Brasil. Porém, isso não foi empecilho para que sua reconstrução de maneira fiel fosse realizada. Bem, agora que já falamos um pouco da arquitetura do Monroe, vamos falar do seu projetista. Afinal, quem foi Souza Aguiar? Francisco Marcelino de Souza Aguiar nasceu em Salvador, Bahia, no dia 2 de junho de 1855. Foi um engenheiro, político brasileiro e prefeito da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Filho do major de exército e ex-presidente da província do Maranhão, Francisco Primo de Souza Aguiar, e de Johanna Maria Freund. Ficou órfão de pai aos 13 anos de idade. Em 1869, ingressou na escola militar, como cadete. Tornou-se alferes aluno em 1874 e concluiu o curso de engenharia em 1876. Dentre muitos cargos e atribuições ao longo de sua carreira profissional, foi em 1904 presidente da Comissão da Exposição do Brasil em St. Louis. Enquanto se encontrava nos Estados Unidos, foi incumbido pelo ministro do Interior o projeto de criação da nova Biblioteca Nacional. Também, a pedido do ministro da Fazenda, estudou a fabricação de células para a implantação dos serviços da Casa da Moeda. Na exposição, obteve o Grande Prêmio de Arquitetura com o projeto do Palácio Monroe. Nomeado pelo presidente Afonso Pena, foi empossado prefeito do Distrito Federal no dia 16 de novembro de 1906, sucedendo Francisco Pereira Passos. Cargo esse exercido até o dia 23 de julho de 1909. Sua atuação na administração da cidade foi considerada satisfatória. Durante sua gestão, a arrecadação de rendas do Distrito Federal e o patrimônio municipal cresceram consideravelmente. Alguns avanços na educação foram obtidos, construindo novas escolas. Criaram-se também condições para que a população contasse com um serviço público de assistência médica mais eficiente, através da inauguração do Posto de Assistência Central na Rua Camerino, em 1907, e do Posto de Assistência da Praça da República, em 1909, um edifício mais amplo e bem equipado, que viria a se chamar Hospital Municipal Souza Aguiar.
Também concluiu as obras da Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, o Teatro Municipal e a Biblioteca Nacional. Faleceu no dia 10 de novembro de 1935, aos 80 anos. Desmontado ao final do evento nos Estados Unidos, o pavilhão foi reconstruído e reinaugurado na cidade do Rio de Janeiro, em 1906, para sediar a terceira Conferência Pan-Americana. Sua fachada eclética fazia parte do belo conjunto arquitetônico na Cinelândia, com os edifícios da Biblioteca Nacional, Teatro Municipal, Museu Nacional de Belas Artes e o Superior Tribunal Federal, tendo como centro a Praça Floriano Peixoto. O Barão do Rio Branco, por sugestão de Joaquim Nabuco, propôs que, ao Palácio de St. Louis, como era conhecido, fosse dado o nome de Palácio Monroe, em homenagem ao ex-presidente norte-americano James Monroe, criador do pan-americanismo, no qual o palácio seria a sede do terceiro encontro mundial desse evento. Depois disso, ele não teve ainda um propósito fixo, servindo de salão de eventos, jantares, reuniões e, entre 1914 e 1922, o Monroe fez sede provisória da Câmara dos Deputados, enquanto o Palácio Tiradentes era construído. Com a inauguração deste, durante as comemorações do primeiro centenário da independência, o Senado Federal passou a utilizar o Monroe como sua sede. O palácio também sediou a comissão executiva da exposição do centenário da independência do Brasil, a partir de junho de 1922. Sua relevância era tão grande que ilustrou as cédulas de R$200 emitidas em 1919. A nova sede do Senado Brasileiro. A mudança para o Palácio Monroe ocorreu há exatos 90 anos. Os senadores trocavam um antiquado e deteriorado Palácio Conde dos Arcos por um edifício que conseguia transmitir as ideias de solidez e poder. Com seu estilo grandioso e imponente, o Monroe era emoldurado por 36 colunas e coroado com uma cúpula monumental. Cada uma das duas portas de entrada era vigiada por um par de leões de 2,5 metros de altura, talhados em mármore de Carrara. Por décadas, foi um dos cartões postais do Rio. A sessão inaugural foi em 3 de maio de 1925. O Arquivo do Senado, em Brasília, conserva os discursos que os senadores fizeram naqueles primeiros dias, assim como a fonte, a página do Senado, que também serviu de pesquisa para este documentário. Os trabalhos foram abertos pelo presidente da Casa, Estácio Coimbra. Ele não era senador. Por ser vice-presidente da República, acumulava a presidência do Senado, como ditava a Constituição. Coimbra anunciou, abre aspas, depois de 1 ano e meio de contínuo labor, a mesa do Senado recebeu do governo o edifício do Palácio Monroe inteiramente remodelado com todas as condições de asseio, conforto e decoro, compatíveis com as altas funções do Senado. Fecha aspas. Fonte, Agência Senado. – 1930. O fim da República Velha e o novo governo. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da Velha República, também conhecida como a República do Café com Leite. Os anos se passaram e, com eles, algumas crises no país, por consequência da política do café com leite, tendo como resultado a deposição de Washington Luiz e o novo governo chefiado por Getúlio Vargas. Era para ser um governo provisório, com novas eleições democráticas, mas, com crises e tensões internas, Vargas decreta estado de exceção ou estado novo. E uma das ações foi o fechamento do Senado entre os anos de 1937 a 1945. Com o término da Segunda Guerra, veio também o fim da Era Vargas, voltando novamente o período democrático no país, e o Monroe volta a ser sede do Senado e sede provisória do Tribunal Superior Eleitoral, entre 1945 e 1946.
Em meados da década de 1950, o palácio sofreu uma obra de ampliação que lhe acrescentou um pavimento e ocupou o espaço das duas rotundas laterais, que eram vazias e serviam apenas como varandas decorativas. Em 1960, Brasília é inaugurada como a nova sede republicana, e com isso o Monroe passa a exercer a função de escritório de representação do Senado no Rio de Janeiro. A partir de 1964, com o governo militar, foi transformado em sede do Estado-Maior das Forças Armadas. Em 1974, durante as obras de construção do metrô do Rio de Janeiro, o traçado dos túneis foi desviado para não afetar as fundações do palácio. Porém, o destino do Monroe já estava decretado. Nessa época, o governo estadual decretou o seu tombamento, a fim de preservá-lo. Porém, uma campanha mobilizada pelo jornal O Globo, com apoio de arquitetos modernistas, pediram a demolição do Palácio Monroe, sob alegações estéticas e de que o prédio atrapalhava o trânsito. O então presidente Ernesto Geisel, que também não era favorável ao edifício sob a alegação de que prejudicava a visão do monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, não concedeu o decreto federal de tombamento. Vencedor do Prêmio de Arquitetura, com toda sua beleza eclética em St. Louis, continuou sendo um dos cartões postais mais belos, sede de conferências, Câmara dos Deputados, Senado Federal e tantas outras funções. De uma beleza ímpar, sempre guardado pelos seus 8 anjos de trombetas em sua majestosa cúpula, sustentado pelas suas sólidas colunas e sempre vigiado pelos seus leões, acabou se tornando frágil e indefeso ante a falta de compaixão e ignorância de alguns. E com isso, o Monroe se foi, para sempre. Uma pena. Houve aqueles que lutaram pela permanência do palácio. Na edição de 28 de janeiro de 1976 do Jornal do Brasil, era noticiada a tentativa de impedimento da demolição por meio de uma ação popular. Neste período, final de janeiro de 1976, o palácio já se encontrava sem janelas e cúpula. Segundo Durval Lobo, chefe da Divisão Técnica Especializada de Urbanismo do Clube de Engenharia, um mandado de segurança seria a única forma de salvar o prédio. Durante sua demolição, chegou a cogitar-se transformar o palácio em sede e museu do Instituto dos Advogados Brasileiros, por meio do deputado Jorge Arbage, filiado ao Arena do Pará, como noticiado pelo Jornal do Brasil em 9 de março de 1976. Indignado, Luiz de Souza Aguiar, filho do construtor do palácio, reafirmou em protesto sua decisão de doar ao governo norte-americano a medalha conquistada pelo seu pai no concurso mundial de arquitetura. Porém, todas as tentativas foram em vão. A demolição foi realizada pela empresa Agil Comércio e Indústria e foi orçada em 191.108 cruzeiros, em um trabalho a ser realizado pelo período de 4 meses.
Os 4 leões de mármore de Carrara que adornavam o palácio foram vendidos para o diretor de uma financeira, com a intenção de instalar os objetos em uma casa de fazenda localizada em Minas Gerais. A firma contratada para a demolição afirmava que pretendia faturar o máximo com a venda de objetos de arte e material aproveitável do palácio, de forma a recuperar os 200 mil cruzeiros investidos. Os anjos de bronze que adornavam a cúpula estavam orçados em 15 mil cruzeiros cada, fora os vitrôs de valor histórico ainda não orçados. Apurou-se no início de 1976 que apenas com a venda de 3 mil toneladas de ferro era possível arrecadar 9 milhões de cruzeiros. 2 dos leões de mármore estão no Instituto Ricardo Brenan, na cidade de Recife, Pernambuco, e os outros 2 encontram-se na Fazenda São Geraldo, em Uberaba, Minas Gerais. Em março de 1976, a última parede foi colocada abaixo, e no seu lugar foi construída a Praça Mahatma Gandhi, e no centro dela encontra-se um belo chafariz, que foi adquirido por Dom Pedro II na Áustria em 1878. Ficou ali, um vazio, um espaço pouco frequentado, com o chafariz que raramente funciona. Aos mais antigos, ficou somente a lembrança. E aos mais novos e gerações futuras, ficarão apenas as memórias, histórias e imagens daquele que, na Exposição Universal de 1904, foi premiado como a mais bela arquitetura dentre todas ali presente. O que podemos aprender com isso? Que em cada projeto, estilo e característica devem ser respeitadas e preservadas, independente do seu idealizador, pois, se está ali presente, teve o seu motivo, o seu significado. Cito como exemplo Auschwitz-Birkenau. Não foi um lugar com uma bela arquitetura e um passado histórico que possamos nos orgulhar. Muito pelo contrário. Foi um lugar de choro, tristeza e dor. E nem por isso ele foi demolido, mas sim preservado, por um motivo maior: se manter viva a memória daqueles que pereceram arduamente num período sombrio da nossa história. Assim como Monroe, muitos outros prédios, palácios e até mesmo monumentos foram apagados da nossa memória, no intuito de dar um ar mais moderno para a cidade. Será que isso funciona mesmo? Essa é a melhor opção? Há quem não concorde, mas isso é uma conversa para outra hora. Agora vamos ficar com algumas imagens do nosso belo e saudoso palácio.